Não esperes. Não espere. Não esperes. A próxima onda. La próxima ola Já começou. ya comenzó. Já começou. Ya comenzó. Una unción de liberación caerá sobre tu cuerpo, caerá sobre tu mente, caerá sobre tu corazón. Quantos aqui estão sentindo a presença de Jesus? ¿Cuántos están sintiendo la presencia de Jesús? Mas mais importante do que sentir, Pero más importante que sentir, quantos aqui conseguem discernir e crer que Jesus está aqui? ¿cuántos logran discernir y creer que Jesús está aquí? Tem momentos que nós não sentimos. Hay momentos que nos sentimos. Não confie nos seus sentimentos. No confíes en tus sentimientos. Não confie nas suas emoções. No confía en tus emociones. O teu espírito Tu espíritu deve governar a sua alma. debe gobernar tu alma. Quando falamos de alma, Cuando hablamos de alma, pensamentos, pensamientos, emoções, emociones, vontades, voluntades, desejos, deseos, é importante. es importante. Deus fez a sua alma, Dios creó tu alma, mas a tua alma pero tu alma não deve governar a tua vida. no debe gobernar tu vida. Existem momentos Hay momentos que você deve fazer como Davi. que debes hacer como David. Alma, Alma, bendiga ao Senhor bendice al Señor e não se esqueça y no te olvides de nenhum dos seus benefícios. de ninguno de tus beneficios. Se somos apenas guiados por sentimentos, Si solo somos guiados por sentimientos, acabamos místicos terminamos místicos e não discípulos. y no discípulos. O que sustenta um casamento, Lo que sostiene un matrimonio, entenda isso. entiende eso. O que sustenta um casamento Lo que sostiene un matrimonio não é sentimento, no es sentimiento, é aliança. es alianza. Eu sou muito bem casado. Yo soy muy bien casado. A minha esposa agora está nos Estados Unidos Mi esposa está en Estados Unidos com 3 filhos. con 3 hijos. Uma delas é a Radassa, Una de ellas es Hadassah, que o profeta profetizou que el ontem. profeta profetizó ayer. Quantos aqui casaram bem? Levanta a mão. ¿Cuántos casaron bien? Levanta la mano. Se está em dúvida, levanta por fé. Si tienes duda, levanta por fe. Quem aqui quer casar bem? ¿Quién quiere casar bien? Entenda, Entiende. sentimento Sentimiento não sustenta no sostiene casamento. matrimonio. Eu não vou pregar sobre casamento hoje. No voy a predicar sobre matrimonio hoy. Eu quero agradecer o meu irmão pastor Patrício. Yo quiero agradecer a mi hermano, Pastor Patricio. Eu amo a tua vida. Yo amo tu vida. Obrigado pelo teu sim. Gracias por tu sí Obrigado pelo convite. y por la invitación. É uma alegria estar aqui com vocês. Es una alegría estar aquí con ustedes. É a primeira vez que eu estou no Chile. Es mi primera vez en Chile. E eu já... Glórias a Deus. Glorias a Dios. E eu amo essa nação. Y yo amo esta nación. E eu não falo isso para te agradar. Y no hablo eso por agradarte. Eu tenho motivos fortíssimos para amar o Chile. Yo tengo motivos muy fuertes para amar a Chile. Primeiro, Primero, eu recebi o dom de falar em línguas yo recibí el don de hablar en lenguas quando eu tinha 15 anos cuando tenía 15 años com um missionário chileno. con un misionero chileno. Segundo, Segundo, quando eu jogava futebol, cuando yo jugaba fútbol, a minha maior inspiração mi mayor inspiración era Jorgito Valdivia. era Jorgito Valdivia. Terceiro, Tercero, eu amo a tua vida. yo amo tu vida. E eu creio que essa noite, Y yo creo que esta noche, abra o teu espírito. abra tu espíritu. Hoje à noite tem um depósito. Hoy noche hay un depósito. Essa noite eu creio que existe um princípio importantíssimo para esse movimento. Esta noche yo creo que hay un principio muy importante para este movimiento. É uma palavra muito simples. Es una palabra muy simple, Muito simples. muy simple, Mas fundamental. pero fundamental.
Eu estou aqui há 2 dias. Yo estoy aquí hace 2 días. E pela intensidade de vocês, Y por su intensidad, parece que eu estou aqui há 2 semanas. parece que estoy hace 2 semanas. Vocês são intensos. Ustedes son intensos. Patrício pregou sobre a espada de Eliseu. Patricio predicó sobre la espada de Eliseo. Ontem à tarde o profeta Fran falou sobre como então despojar o inimigo. Ayer en la tarde el profeta Franklin habló sobre despojar el enemigo. Eu quero processar com você um pouco Yo quiero procesar contigo un poco aquilo que tem acontecido, lo que ha sucedido para que você entenda para que puedas entender e não apenas sinta. y no simplemente sientas. Tem um momento no livro de Atos Hay un momento en el libro de Hechos que o eunuco está lendo o livro, lendo a palavra de Deus. que el eunuco está leyendo la palabra de Dios E aí Filipe se aproxima da y carruagem Felipe se acerca donde estaba e ele tem uma pergunta. y él tiene una pregunta. Entendes o que lês? ¿Entiendes lo que lees? Tantos discípulos, Tantos discípulos, tantos cristianos tantos cristianos estão envolvidos están involucrados em grandes conferências, en grandes conferencias, grandes eventos, sem entender sin entender aquilo que o Senhor está fazendo. lo que el Señor está haciendo. Quando Jesus ele fala da parábola do semeador, Cuando Jesús habla de la parábola del semeador, ele diz que o semeador Sembrador. saiu a semear él dice el sembrador salió a sembrar e ele jogou sementes. y él lanzó semillas, 4 diferentes tipos de solos: 4 diferentes tipos de tierra, à beira do caminho, la que estaba ahí por el camino, o solo rochoso, el suelo que había piedras, o solo espinhoso el que había espinos e o solo fértil. y el que era fértil. À beira do caminho Cerca al camino é a semente que é es lançada, la semilla que es lanzada e então os pássaros, y los pájaros, representando ataques malignos, representando ataques malignos, roubam a semente. roban la semilla. Quando Jesus explica para os discípulos Cuando Jesús le explica a los discípulos o que significa essa lo parábola, que significa esta parábola, ele vai dizer o seguinte: él dice lo siguiente: não havendo entendimento, no habiendo entendimiento, o maligno el maligno vem a roubar. viene a robar. Entenda isso. ¿Entiende esto? Existe nesse exato momento Existe en ese exacto momento uma batalha espiritual una batalla espiritual para que a semente para que la semilla seja roubada. sea robada. E se a semente for Y roubada, si la semilla es robada, o que me resta lo que me resta é emoção. es emoción. E então não consigo viver o que Paulo vai dizer em Romanos 12. Entonces yo no logro vivir lo que Pablo dice en Romanos 12. Renovação Renovación da mente. de la mente. Uma metanoia. Una metanoia. Sabe o que vai renovar a mente? ¿Sabes lo que renueva la mente? A palavra de La Deus. palabra de Dios. Não No desperdice desperdicies a semente. la semilla. Eu fico frustrado com jovens Yo me quedo frustrado con jóvenes quando eu pergunto: cuando pregunto, o que Deus fez no congresso? ¿qué es lo que Dios hizo en la conferencia? Ah, foi fogo. Ah, fue fuego. Eu caí. Yo caí, Eu levantei. me levanté, Eu chorei. lloré, Eu gritei. grité. Tá, e o que Deus falou? Ok, ¿qué es lo que Dios dijo? Ah, não lembro. Ah, no me acuerdo. Não desperdice semente. No desperdicies semillas. Entenda que nesse exato momento Entiende que en este exacto momento tem uma batalha espiritual hay una batalla espiritual onde pássaros en donde pájaros querem roubar semente. quieren robar semillas. Você já percebeu que você é mais atacado na mente ¿Te diste cuenta que eres más atacado en la mente durante a pregação da palavra durante la prédica do que no louvor? que en la adoración? Durante a palavra você sente fome. Durante la prédica estás con hambre. O que eu vou comer depois do culto? ¿Qué es lo que voy a comer después del culto? Será que meu time está ganhando? ¿Será que mi equipo de fútbol está ganando? Distrações Distracciones para roubar a semente. para robar la semilla. O Senhor não quer apenas tocar a tua emoção, El Señor no quiere solamente tocar tu Ele emoción, quer renovar o teu entendimento. quiere renovar tu entendimiento.
A palavra essa noite é muito simples, La palabra hoy noche es muy simple, muito sóbria. muy sobria. Eu amo mover do Espírito. Yo amo el mover del Espíritu. Eu amo cair no chão. Amo caer al piso. Eu amo chorar. Amo llorar. Eu amo orar em línguas. Amo orar en lenguas. Eu olho para vocês Les miro a ustedes e eu fico encorajado y estoy animado de ver uma igreja de ver una iglesia tão fervorosa tan fervorosa pelo mover do por el Espírito, mover del Espíritu, edificando a vossa santíssima fé, edificando vuestra santísima fe, orando no Espírito Santo. orando en el Espíritu Santo. Proteja isso. Protege eso. Mas eu quero trazer um fundamento Pero quiero traer un fundamento que eu creio que creo que é um princípio espiritual que es un principio espiritual para esse movimento. para este movimiento. Ontem falamos de, então, despojar o inimigo. Ayer hablamos de despojar al enemigo, A espada de Eliseu, la espada de Eliseo, Betel, Beteo, a casa de Deus. la casa de Dios. Existe uma escada nesse Hay lugar. una escalera en este lugar. Perceber a presença de Jesus. Percibir la presencia de Jesús. Essa manhã Esta mañana falamos sobre um ambiente profético. hablamos sobre el ambiente profético. Tesouros Tesoros em vasos de barro. en vasos de barro. Que depósito! ¡Qué depósito! Que depósito! ¡Qué depósito! Eu brinquei com o pastor Patrício. Yo estaba bromeando con el pastor Eu Patricio falei, Patrício, me trouxe de Portugal y le dije, me trajiste de Portugal para liberar algo. para liberar algo, Mas sou eu que estou recebendo. pero soy yo quien estoy recibiendo. Eu estou sendo abençoado. Estoy siendo bendecido. Quanto tesouro! ¡Cuánto tesoro! Essa tarde falamos sobre restaurar altares. Esta tarde hablamos sobre restaurar O altares, fogo da el purificação fuego de la purificación na igreja. en la iglesia, Antes da chuva sobre a nação. antes de que la lluvia venga sobre la nación. Entendes o que lês? ¿Entiendes lo que lees? Você consegue perceber o que Deus está fazendo? ¿Logras darse cuenta de lo que Dios está haciendo? Eu creio Yo creo que o que vai sustentar que lo que va a sostener mover de un intercessão mover de intercesión é amor es amor pela presença de Jesus. por la presencia de Jesús. Não é um sentimento, No es un sentimiento, é aliança. es alianza. Com poder se destrava um avivamento. Con poder se destraba el avivamiento. Com amor e sabedoria, Con amor y sabiduría, ele se sustenta. Él se sostiene. Eu posso estar envolvido no maior ambiente de avivamento Yo puedo estar involucrado en el mayor ambiente de avivamiento e ainda assim y aún así não ter uma aliança. no tener una alianza. Duvida? ¿Dudas? Olhe para a palavra. Mira la palabra. Atos 19. Hechos 19. Um dos maiores avivamentos da palavra Uno de los mayores avivamientos de la palabra acontece em Éfeso. sucede en Éfeso. Sinais e maravilhas. Señales y maravillas. Os lenços de Paulo curavam. Los lienzos de Pablo sanaban. A palavra diz La palabra dice que o evangelho tocou toda a Ásia, que el evangelio tocó toda Asia, toda a região da Turquia. toda la región de Turquía. Salvações. Salvaciones. E de repente, Y de repente, os 7 filhos do sacerdote Seva los 7 hijos del sacerdote Seba chegam para um homem endemoniado llegan al hombre endemoniado e fazem uma oração interessante. y hacen una oración interesante. Em nome de Jesus, En el nombre de Jesús, a quem Paulo prega, de quien Pablo predica, eu ordeno que saia. yo ordeno que salgas. Aí o demônio começa a pregar para os caras. Y el demonio empieza a predicar a los manes. Eu conheço Jesus, Yo conozco a Jesús, eu sei quem Paulo é. sé quién es Pablo. Quem são vocês? ¿Quiénes son ustedes? Perceba que eu posso estar num ambiente de avivamento Entonces yo puedo estar en un ambiente de avivamiento sem carregar a autoridade Sem que o carregar. ambiente proporciona. sin cargar la autoridad que el ambiente proporciona. Eu posso vir para um congresso Guerra e Glória Yo puedo venir a un congreso Guerra y Gloria e voltar y volver sem a autoridade que foi liberada aqui. sin la autoridad que fue liberada aquí. Entendes o que lês? ¿Entiendes lo que lees? Eu creio que o que vai sustentar isso aqui, dentre outros pilares, Yo creo que uno de los pilares que va a sostener esto aquí é o amor es el amor e a y simplicidade la simplicidad de Jesus Cristo. de Jesucristo.
Abra comigo em Salmos capítulo 2. Abre conmigo en Salmo capítulo 2. O Salmo 2 é um dos salmos messiânicos mais importantes. El Salmo 2 es uno de los salmos mesiánicos más importantes. Ele aponta para o reinado de Deus sobre as nações Él apunta hacia el reinado de Dios sobre las naciones e a entronização do Filho como soberano y rei. la entronización del Hijo como soberano rey. Esse salmo é o mais citado do Novo Testamento. Este salmo es el más citado del Nuevo Testamento. Versículo 1 diz o seguinte: Versículo 1 dice lo siguiente: Por que as nações conspiram em vão? ¿Por qué se rebelan las naciones? Por que se revoltam os povos? Y en vano conspiran los pueblos. Os reis da terra tomam posição Los reyes de la tierra se rebelan. e os governantes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, Los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. dizendo: Y dicen: façamos em pedaços as suas correntes, hagamos pedazos sus cadenas, lancemos de nós as suas algemas. librémonos de su yugo. O salmista começa falando então El salmista empieza diciendo entonces a respeito da rebelião sobre la rebelión dos povos de los pueblos contra o governo de Deus. contra el gobierno de Dios. Por que se rebelam as nações? ¿Por qué se rebelan las naciones? Por que tantas leis contra os princípios da palavra? ¿Por qué con tantas leyes en contra de los principios de la palabra? Por que tantos a defender aborto? ¿Por qué tantos defienden el aborto? Existe uma rebeldia inerente à natureza caída do homem. Hay una rebeldía que es parte de la naturaleza caída del hombre. E o salmista começa dizendo Y el salmista empieza diciendo que as nações se que revoltam, las naciones se rebelan, eles conspiram, conspiran, eles se unem. se unen. Você já parou para pensar ¿Ya paraste para pensar quão tolo cuán necio é pensar es pensar que muitos que muchos somados, sumados, quanto mais você soma, cuanto más sumas, mais temos poder contra Deus? más tenemos poder en contra de Dios? É tolice. Es necio. Pode juntar uma nação, Puede juntarse una nación, 10 nações, 10 naciones, 30 nações, 30 naciones, 100 nações. 100 naciones. O mundo todo pode se juntar contra o reinado do soberano rei Jesus e ainda assim não conseguirão vencê-lo. Todo el mundo se puede unir contra el reinado del Señor Jesús y aún así no podrán vencerlo. Eu ficaria um pouco mais feliz do que isso se eu fosse você. Yo me quedaría más feliz que eso si fuera ustedes. O que isso significa? ¿Qué es lo que eso significa? Que você, Que tú, que é da igreja de Jesus, que es de la iglesia de Jesús, que é povo de Deus, que es pueblo de Dios, você tú está estás no time en el equipo vencedor. vencedor. Jesus diz a Pedro: Jesús dice a Pedro: sobre essa pedra sobre esta piedra eu edificarei a minha igreja, edificaré mi iglesia, e as portas do inferno y las puertas del infierno não prevalecerão contra ela. no prevalecerán en contra de ella. Você está atacando. Tú estás atacando. Por que as nações se revoltam? ¿Por qué las naciones se rebelan? Do seu trono, nos céus, o Senhor põe-se a rir El que está en el trono de los cielos se ríe. e caçoa deles. El Señor se burla de ellos. Deus lá do céu, Dios en el cielo, Ele olha a rebeldia das nações Él mira la rebeldía de las naciones e Ele se coloca a rir. y Él se ríe. Ele o quê? ¿Qué? Dice Él. Eles estão se juntando Se están uniendo e eles acham que agora são muitos. y piensan que ahora son muchos. Tem mais poder contra mim? Hay más poder en contra de mí. Igreja do Chile, Iglesia de Chile, você está do lado tú estás en el equipo de Deus soberano, de un Dios poderoso. soberano y poderoso.
ele do trono, de su trono, ele põe-se a rir. Él se ríe. É como se você entrasse num ringue, Es como si entraras a un ring, octagón, sabendo que o melhor lutador sabiendo que el mejor luchador está do teu lado. está a tu lado. Em sua ira os repreende, En su enojo los em seu reprende, furor os aterroriza. en su furor los asusta. E ele diz: Y dice: fui eu quem ungiu o meu rei sobre Sião, he establecido a mi rey sobre Sión, o meu santo mi monte. santo monte. Eu proclamarei um decreto. Yo proclamaré el decreto E ele me disse: y el del Señor y dice: tu és o meu filho, tú eres mi hijo, hoje te gerei. hoy mismo te he Pede-me, eu engendrado. te darei as nações como herança. Pídeme y como herencia te entregaré las naciones. Despedaçarás como um vaso de barro. Versículo 9. Los dará pedazos como a vasijas de barro. Por isso, ó reis, sejam prudentes. Por eso ustedes reyes sean prudentes. Aceitem a advertência. Déjense enseñar. Autoridades da terra, Gobernantes de la tierra, adorem o Senhor sirvan al com Señor temor. con temor. Exultem com tremor. Con temblor ríndanle alabanza. Beijem o filho, Besen al Hijo, para que ele não se ire no sea que se enoje e vocês não sejam y destruídos. sean ustedes destruidos, Pois num instante acende-se a sua ira. pues su ira se inflama de repente. Bem-aventurados todos aqueles que põem nele a sua confiança. Dichosos los que en Él buscan refugio. O salmista, ele termina esse capítulo de uma forma muito interessante. El salmista termina este capítulo de una forma interesante. Ele começa falando da rebeldia das nações, Empieza hablando de la rebeldía de las naciones, a soberania de Deus, la soberanía de Dios, o domínio de Deus, el dominio de Dios, Deus estabelecendo o seu ungido, Dios estableciendo su o ungido, seu filho para governar. su hijo para gobernar. Então ele termina dizendo: Y él termina diciendo: beijem o filho, besen al hijo para que ele não se ire. para que él no se enoje. Bem-aventurado Dichosos todo aquele que põe nele a sua confiança. todos los que ponen su confianza en él. Perceba, o salmista não está falando de um filho qualquer. Entiende, el salmista no está hablando de cualquier hijo. Ele está falando de um filho Está hablando de un hijo que eu posso pôr a minha confiança. que yo puedo ponerle mi confianza. Ele está falando de um filho Él está hablando de un hijo que eu posso tranquilamente que yo puedo tranquilamente colocar a minha confiança. ponerle mi confianza. Como é feliz ¿Cómo es feliz aquele que confia nele. el que confía en él? De que filho que o salmista está dizendo? ¿De qué hijo está hablando el salmista? Ele está dizendo Él está diciendo sobre o filho de Deus. sobre el Hijo de Dios. E o conselho do salmista Y el consejo del salmista é: beijem o filho es: besen al Hijo antes que ele se ire. antes que se enoje. Versículo 12. Versículo 12. Beijem o filho Besen al Hijo antes antes que ele que él se ire. se enoje. Só existe uma maneira Solo hay una forma de escaparmos de huir da ira de Deus: de la ira de Dios: beijando o filho. besando al Hijo. Só existe uma forma Solo hay una forma de escaparmos da ira de Deus, de huir de la ira del Señor, e é beijando o filho. y es besando al Hijo. Você já parou para pensar que ¿Ya depois da pensaste que queda do homem, después de la caída del hombre, Deus ele poderia simplesmente se esquecer da humanidade? Dios podría haber simplemente olvidadose de la humanidad? Eu gosto de falar para tantos jovens assim: Me gusta hablar con tantos jóvenes así. quantos aqui ¿Cuántos aquí já começaram a jogar um jogo, ya empezaron a jugar un partido, talvez FIFA, tal vez FIFA, e quando você levou um gol y cuando llevaste un gol ou dois gols, o dos goles, você simplesmente simplemente resetou o jogo? empezaste de nuevo el juego?
Eu vou desligar, Voy a apagar, vou fingir que nada aconteceu voy a fingir que nada sucedió e eu vou ligar de novo. y voy a prender de nuevo. Deus não fez isso. Dios no hizo esto. O amor de Deus, El amor de Dios, perceba, o amor de Deus entiende, el amor de Dios proporcionou proporcionó perdão, el perdón. mas a sua santidade Pero su santidad e a sua y justiça su justicia fez com que fosse necessário hizo con que fuera necesario o envio do Filho. el envío del Hijo. Porque Deus ele fala para Adão no jardim: Porque Dios dice a Adán en el jardín, o dia que você come desse fruto, el día en que comas de este fruto, certamente ciertamente morrerás. morirás. Paulo ele explica em Romanos Pablo explica en Romanos que o salário do pecado é a morte. que la paga del pecado es la muerte. O pecado, El pecado ele causa separação genera separación de um Deus que é de santo un Dios que es santo e de uma humanidade pecadora. y una humanidad pecadora. Mas o amor de Deus, Pero el amor de Dios, porque Deus amou o mundo de tal maneira porque Dios tanto amó al mundo que deu o seu único filho que dio su Hijo unigénito para que todo aquele para que todo aquel que nele crê que en Él cree não pereça, no padezca, mas tenha vida sino eterna. tenga la vida eterna. Deus tanto amou o mundo Dios tanto amó al mundo que ele ofereceu perdão, que le ofreció el perdón, mas a santidade pero su e a santidad y justiça su justicia fez com que alguém tivesse que morrer. hizo con que alguien tuviera que morir. Porque Deus falou: Porque Dios dijo, Adão, Adán, o dia que você comer, el día en el que comas, certamente morrerás. ciertamente morirás. Então Deus Entonces Dios é um Deus que honra a sua palavra. es un Dios que honra su E ele não palabra podia voltar atrás. y Él no podría regresar. Agora que ele estabeleceu um princípio, Ahora que estableció un principio, que o pecado que el pecado, que a rebeldia que la rebeldía geraria morte, generaría muerte, alguém teria que morrer alguien tenía que morir para pagar pelos pecados. para pagar por los pecados. É por isso Es por eso que Deus não perdoou que Dios no perdonó a humanidade la humanidad así. Alguém lembra daquele filme Men in Black? ¿Cuántos se recuerdan de la película Men in Black? MIB. MIDI. Los hombres de negro, en negro. Deus não fez isso, Dios no hizo esto porque ele é santo. porque Él es santo. E se ele falou, Y si Él dijo, alguém teria que morrer. alguien tendría que morir. Mas não podia ser alguém qualquer. Pero no podría ser cualquier persona. Porque se um pecador morre, Porque si un pecador muere, ele morre pelos seus pecados. él muere por sus pecados. E então Isaías profetiza: Entonces Isaías profetiza, um menino nasceu, un niño nos es nacido, um filho se nos deu, un hijo se nos es dado, e o governo está sobre os seus ombros. el principado sobre sus hombros, E o seu nome y su nombre será será maravilhoso, admirable, conselheiro, consejero, Deus forte, Dios fuerte, Pai da eternidade, Padre eterno, Príncipe da paz. príncipe de paz. Um menino nasceu, Un niño se nos es nacido, mas esse menino pero este niño é um Deus forte. es un Dios fuerte. Esse menino Este niño é o Pai da es eternidade. el Padre eterno. É o menino, Es un niño, mas é o Príncipe da paz. pero es el príncipe de paz. Beije o filho Besen al hijo antes que ele se ire. antes de que él se enoje. Não existem 3 caminhos para o céu. No hay 3 caminos hacia el Não cielo. existem 2 caminhos para o céu. No hay 2 caminos hacia el cielo. Só um caminho para o céu. Solo hay un camino E o nome para el dele é cielo, Jesus y su nombre es Cristo de Jesucristo Nazaré. de Nazaret. O que sustenta Lo que sostiene mover sobrenatural un mover sobrenatural é a presença de es Jesus. la presencia de Jesús. Porque não existe Porque no existe reino reino sem um rei. sin un rey.
Em Lucas capítulo 2, En Lucas 2 nós vemos que Simeão entendeu isso. vemos que Simeón entendió eso. A palavra diz que ele era um homem piedoso. La palabra dice que era un hombre piedoso. Ele esperava a consolação de Israel. Él esperaba la consolación, el E aí consuelo de então Israel. foi revelado a Y ele entonces le fue revelado que ele deveria ir ao templo. que él debería ir al templo. Ele não morreria Él no moriría antes de ver o Cristo, antes de ver al o Cristo, ungido do Senhor. ungido del Señor. E um dia então ele está no templo, Y un día él está en el templo, versículo 27, versículo 27, movido pelo Espírito, movido por el ele Espíritu, foi ao templo. fue al templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus Cuando al niño Jesús lo llevaron sus padres para cumprir o que requeria o costume da lei, para cumplir con la costumbre establecida por la ley, Simeão Simeón tomou nos lo braços, tomó en sus brazos louvou a Deus. y bendijo a Dios. Ó soberano Senhor, Soberano Señor, como prometeste, según tu palabra, pode despedir o seu servo em paz. ya puedes despedir a tu siervo en paz, Os meus olhos porque han visto mis ojos a salvação. tu salvación. Você consegue perceber o discernimento de Simeão? ¿Logras entender el discernimiento de Simeón? Ele está vendo um menino. Está viendo al niño. Quando ele vê o menino, Cuando él ve al niño, ele faz algo não muito ortodoxo. él hace algo no muy tradicional. Ele pega o menino. Él toma el niño. Ele toma o menino dos pais. Él toma el niño de sus padres. E ele fala: Deus, Y él dice, Dios, agora, ahora mission accomplished. mi misión está cumplida. Minha missão está cumprida. Os meus olhos Mis ojos viram han visto a salvação. la salvación. Quantos milagres Simeão viu? ¿Cuántos milagros vio Simeón? Quantas libertações viu Simeão? ¿Cuántas liberaciones vio Simeón? Será que Simeão estava no momento da crucificação? É evidente que não. ¿Será que Simeón estaba en la crucificación? Claro que no. Ele não viu o cumprimento, Él no vio el cumplimiento, mas ele conseguiu ver pero él pudo ver no menino en el niño o Cristo do Senhor. el Cristo del Señor. É como foi pregado hoje à tarde. Es como fue predicado de tarde. Você consegue ver um grande mover, ¿Logras ver un gran mover, mesmo em uma pequena nuvem? aún en una pequeña nube? Como que você recebe o filho? ¿Cómo recibes al Hijo? Simeão, ele recebe em adoração. Simeón recibe en adoración. Ele entendeu Y él entendió sobre essa criança. sobre este niño. Repousa Reposa as profecias de las Isaías. profecías de Isaías. Sobre este bebê Sobre este bebé repousa a palavra de Deus. reposa la palabra de Dios. Em Isaías En 9, Isaías 9, menino nasceu. un niño se nos es filho se dado. nos deu. Un hijo se nos es dado. O seu nome Su nombre será maravilhoso. será admirable. Deus, Dios, missão cumprida. misión cumplida. Eu amo avivamento, Yo amo avivamiento. mas sabe o que eu amo mais? Pero ¿sabes lo que amo más? Jesus. Jesús. Eu oro por avivamento. Yo oro por avivamiento. Eu tenho um livro sobre avivamento. Tengo un libro sobre avivamiento. Avivamento sustentável. Avivamiento sostenible. Eu creio nisso. Yo creo en eso. Agora tem crente Pero ahora hay que creyentes quando o avivamento chegar, que cuando el avivamiento llegue ele vai ficar entediado. van a quedar aburridos. Porque avivamento Porque avivamiento não pode preencher no puede llenar um lugar chamado eternidade. un lugar llamado eternidad. Ele é o pão da vida. Él es el pan de vida. Ele é o Emanuel. Es el Emmanuel. Ele é o cordeiro. Es el cordero. Ele é o leão. El león. Como que você recebe o filho? ¿Cómo recibes al hijo? Beije o filho Besen al hijo antes que ele se ire. antes que él se enoje. Só existe uma maneira Solo hay una forma de escaparmos da ira de Deus. de huir de la ira de Dios, Beijando o filho. besando al hijo.
Existem somente 2 personagens na Bíblia Hay solamente 2 personajes en la Biblia que beijaram Jesus. que besaron a Jesús. O primeiro e bastante conhecido El primero y muy conocido é ele mesmo, es él mismo, Judas Iscariotes. Judas Iscariotes. Marcos 14, Marcos 14, 43. 43. Enquanto Jesus ainda falava, Todavía estaba hablando Jesús surgiu Judas, cuando apareció Judas, dos 12. uno de los 12. Não era alguém distante, No era alguien que estaba lejos, não era alguém da multidão, no era alguien de la multitud, não era alguém que não tinha acesso, no era alguien que no tenía acceso, não era alguém que não mirou milagros. o alguien que no había visto milagros. Judas Judas não podia no podría reclamar reclamar do seu líder. de su líder. Dos 12. Uno de los 12. E com ele estava uma multidão, Y lo acompañaba una turba armada de espadas e varas, armada con espadas y palos, enviada pelos chefes dos sacerdotes, enviado por los jefes de los sacerdotes, mestres da lei, los maestros de la lei líderes y los religiosos. líderes religiosos. E o traidor havia combinado sinal com eles. Y el traidor había dado esta señal: Aquele a quem eu beijar al que le dé un beso, é ele. ese es. Prenda-no Arréstenlo e levem-no em segurança. y llévenselo bien asegurado. E dirigindo-se imediatamente a Jesus, Y tan pronto como llegó, Judas disse: Judas se acercó a Jesús y dijo: Maestro, Rabí, Rabi, mestre. Rabí, maestro. E o beijou. Y lo besó. Os homens agarraram Jesus e o prenderam. Entonces los hombres prendieron a Jesús. O Evangelho de Lucas nos diz El Evangelio de Lucas nos dice que Jesus responde a esse ato. que Jesús responde a este hecho. Ele diz: Judas, Y él dice: Judas, é com beijo es con un beso que você trai o Filho do que Homem. le traicionas al Hijo del Hombre. 2 personagens beijaram Cristo, 2 personajes besaron a Cristo, mas o beijo de Judas, pero el beso de Judas, que deveria representar, que debería representar, entenda isso, o beijo representa afeto, entiende eso, el beso representa o afecto, beijo representa intimidade, el beso representa intimidad, o beijo representa carinho, representa cariño, o beijo el beso também representa también representa reconhecimento reconocimiento de senhorio. de un señorío. Naquele tempo, escravos beijavam seus senhores, En ese tiempo los esclavos besaban a sus señores, mas o beijo de Judas pero el beso de Judas não representou senhorio, no representó señorío, também não representou afeto, tampoco afecto, tampouco representou intimidade. tampoco representó intimidad. O beijo de El Judas beso de Judas representou representó traição. traición. Pastor, mas eu tô longe de ser Judas. Pastor, pero estoy lejos de ser un Judas. O beijo de Judas, El beso de Judas, ele é diariamente feito él es a diario hecho por todos aqueles por todos aquellos que querem intimidade que quieren intimidad sem compromisso. sin compromiso. Judas queria intimidade, Judas quería intimidad, mas não tinha compromisso. pero no tenía compromiso. Judas, ele tinha acesso, Judas tenía acceso, ele tinha aparência, tenía apariencia, ele era dos 12, era uno de los 12, mas o coração pero su corazón foi afastado fue alejado, e envolvido involucrado pelos prazeres por los placeres desta terra. de esta tierra. Existem muitos Hay muchos que seguem a Cristo que siguen a Cristo apenas pelos benefícios solo por los beneficios que Cristo proporciona. que Cristo les da. Eu morei na África Yo viví en África e era muito comum y era muy común pessoas irem para a igreja no domingo, personas que iban a la iglesia el domingo irem para os bruxos no sábado. y iban a los brujos los sábados.
E a pergunta que se fazia é: por que você faz isso? Y la pregunta que era hecha es, ¿por qué haces eso? E a resposta era: Y la respuesta era, a entidade que resolveu meu problema, la entidad que resolvió mi problema, resolvió. Estavam na igreja, Estaban en la iglesia, estavam nos cultos, estaban en los cultos, levantavam as mãos, levantaban sus manos, mas traíam o filho, pero traían el hijo, traicionaban el hijo, beijavam, besaban, mas não com o coração. pero no con el corazón. Que Deus nos livre Que Dios nos libre de sermos uma geração de ser una generación que vê tantos milagres, que ve tantos milagros, mas sem compromisso. pero sin compromiso. O que sustenta um avivamento Lo que sostiene un avivamiento é um amor es un amor e um compromisso y un compromiso com Jesus Cristo. con Jesucristo. Existem cristãos Existen cristianos que trocaram Jesus por mamon. que cambiaron Jesús por mamón. Existem pastores Hay pastores que trocaram Jesus por mamon. que le cambiaron a Jesús por mamón. Existem líderes Hay líderes que trocaram Jesus que cambiaron a Jesús pelos prazeres da carne. por los placeres de la carne. E existem jovens Y hay jóvenes novos na fé nuevos en la fe que nunca que nunca nasceram de novo. nacieron de nuevo. Jesus nos ensina em João 12 Jesús nos enseña en Juan 12 que se a semente cai no chão que si la semilla cae en la tierra e morre, y muere, ela dá fruto. ella da frutos. Mas se não morre, Pero si no muere, ela fica só. ella queda sola. Sabe o que é impossível? ¿Sabes lo que es imposible? É querer Es frutificar querer fructificar sem ter morrido. sin morir. Um dos problemas da nossa geração Uno de los problemas de nuestra generación é tentar discipular gente que nunca morreu. es intentar discipular a personas que nunca murieron. Pastor, mas eu amo ele. Pastor, pero les amo. Eu quero investir nele. Yo quiero invertir en su vida. Invista. Invierte. Só não chame de discipulado. Solo no llames discipulado. Chame de evangelismo. Llames de evangelismo. Se não prestarmos atenção a este conceito, Si no ponemos atención a este concepto, em pouco tempo, en poco tiempo teremos que evangelizar a igreja. vamos a tener que evangelizar a la iglesia. O apóstolo Pedro vai dizer em sua segunda carta, El apóstol Pedro va a decir en su segunda carta, capítulo 2, capítulo 2, que a porca lavada, que la puerca lavada, ela volta à lama. ella regresa a lama, lodo. Por quê? ¿Por qué? Porque é a natureza do porco. Porque es la naturaleza del cerdo. Talvez no Chile seja diferente, Tal vez en Chile sea diferente, mas em outras nações que eu vou, pero en otras naciones que voy, eu vejo yo veo que estamos gastando muito tempo que estamos gastando mucho tiempo lavando porcos. lavando cerdos. E ensinamos conduta Y enseñamos conducta e comportamentos, y comportamientos. mas sem uma nova natureza, Pero sin una nueva naturaleza, não é possível perceber as coisas que são no es espirituais. posible discernir lo que es espiritual. Paulo vai dizer aos coríntios, Pablo dice a los corintios, o homem natural, el hombre natural, ele não entende él no entiende as coisas do Espírito las de cosas del Deus, Espíritu de Dios, porque eles são absurdas, porque les son absurdas. mas o homem espiritual, Pero el hombre espiritual, ele entende él todas as entiende coisas, todas las cosas, ao passo que ele mesmo al paso que él mismo não é entendido por ninguém. no es entendido por nadie.
Antes de ser discípulo, Antes de ser discípulo, é necessário nascer de es novo. necesario nacer de nuevo. E alguns aqui, Y algunos aquí, você nasceu numa cultura evangélica, tal vez naciste en una cultura mas você evangélica, não teve encontro com o rei. pero no tuviste encuentro con E el você rey. vive um cristianismo cultural. Y vives un cristianismo cultural. Beije o filho Besen al hijo antes que ele se ire. antes de que se enoje. E o segundo beijo Y el segundo beso que nós vemos na palavra de Deus, que vemos en la palabra de Dios, que é o que eu creio, que es el que yo creo, que é o beijo que nós queremos dar essa noite, que es el beso que queremos dar esta noche, está em Lucas capítulo 7, está en Lucas 7, versículo 36. versículo 36. Dos fariseus convidou Jesus para jantar. Uno de los fariseos invitó a Jesús a comer. E Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Así que fue a la casa del fariseo y se sentó en la mesa. E ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, Ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora, y cuando se enteró de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume. esta mujer se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume E colocou-se atrás de Jesus, y llorando se arrojó a los pies de Jesús, aos seus pés, a los pies de Jesús, chorando. llorando, E começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas. de manera que se los bañaba en lágrimas sus pies. E depois enxugou com seus cabelos Luego se los secó con los cabellos e beijou-os y también se los besaba e os ungiu com perfume. y se los ungía con el perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: Al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí: se este homem fosse profeta, si este hombre fuera profeta, ele saberia quem nele está tocando. sabría quién es la que le está tocando Que tipo de mulher? y qué clase de mujer es. Uma pecadora. Una pecadora. Então lhe disse Jesus: Entonces Jesús dijo: Simão, Simón, eu tenho algo a te dizer. tengo algo que decirte. Dize, mestre. Dime, maestro. Respondeu ele: Respondió: 2 homens deviam certo credor. 2 hombres debían dinero a cierta Um lhe devia prestamista. 500 denários, outro 50. Uno debía 500 monedas de plata, otro 50. Nenhum dos dois tinha com que pagar, Como no tenían con qué pagarle, de modo que perdoou a dívida de ambos. el prestamista perdonó la deuda a los dos. Qual deles o amará mais? ¿Cuál de los dos lo amará más? E Simão respondeu: Contestó Simón: eu suponho supongo que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. que aquel a quien más le perdonó. Você julgou bem, disse Jesus. Has juzgado bien, dijo Jesús. Em seguida, Luego virou-se para a mulher se volvió hacia la mujer e disse: y dijo: Simão, Simón, vê essa mulher? ¿ves a esta mujer? Eu entrei na sua casa. Cuando entré en tu casa, Você não me deu água para lavar os pés. no me diste agua para los pies, Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas pero ella me ha bañado los pies en lágrimas e enxugou com seus cabelos. y me los ha secado con sus cabellos. Você não me saudou com um beijo, Tú no me besaste, mas essa mulher, pero ella, desde que eu entrei aqui, desde que entré, não parou de beijar os meus pés. no ha dejado de besarme los pies. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, No ungiste la cabeza con aceite, mas ela derramou perfume nos meus pés. pero ella me ungió los pies con perfume. Eu lhe digo, Por esto te digo, os muitos pecados dela es que sus muchos pecados lhe foram perdoados, le han sido perdonados. pois ela amou muito. Porque a quien poco se le perdona, poco ama. Porque ella ha amado mucho. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Então Jesus disse a ela: os seus pecados estão perdoados. Entonces le dijo Jesús: tus pecados quedan perdonados. E os outros convidados começaram a perguntar: quem é esse Los otros invitados comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que até perdoa pecados? que hasta perdona pecados? Jesus disse à mulher: Dijo Jesús a la mujer: a sua fé a salvou. tu fe te ha salvado.
Vá em paz. Vete en paz. Beije o filho Besen al hijo antes que ele se ire. antes que se enoje. Essa mulher pecadora, Esta mujer pecadora, ela percebe que Jesus estava na casa ella percibe que Jesús estaba en la casa de um fariseu. de un fariseo. E Simão não havia honrado Y Jesus. Simón no le había honrado a Jesús. Será que temos honrado Jesus? ¿Será que hemos honrado a Jesús? Qual foi a última vez ¿Cuál fue la última vez que você chorou na presença de que Jesus? lloraste en su presencia? Essa mulher, quando avista Jesus, Esta mujer cuando ve a Jesús, ela não quer nem saber. ella no quiere saber. Ela entra na casa Entra en la casa sem ser convidada. sin ser invitada. Ela leva um perfume Lleva un perfume e ela unge os pés de Jesus. y unge los pies de Jesús. Eu quero que você entre nessa cena, Yo quiero que te imagines en esa no escena, meio de um jantar, en el medio de una cena, onde uma mulher não é convidada. donde una mujer no es invitada. Jesus está simplesmente jantando Jesús está simplemente e cenando de repente y de repente uma mulher una mujer começa a derramar perfume empieza a derramar perfume aos pés de Jesus, a los pies de Jesús, atrapalhando a sua refeição. molestando su E cena. não bastasse isso, Y si no fuera ela começa a suficiente, beijar os pés de Jesus. empieza a besar los pies, besar los comienza a pies de beijar los Jesús, pies de Jesús. empieza a besar sus E pies ela começa a secar esses pés y empieza a secar estos com pies seus con cabelos. sus cabellos. E naquele momento o Y en ese fariseu, momento el fariseo, ele pensa o él seguinte: piensa lo se siguiente: ele soubesse si él supiera quem é essa mulher, quién es esta mujer, ele não deixaria isso él no lo acontecer. dejaría suceder. De um lado existia uma adoração extravagante, De un lado había una adoración extravagante e do outro um julgamento de um religioso. y del otro un juicio de un religioso. Nós podemos ter dois comportamentos Podemos tener dos comportamientos. quando Jesus está na casa. Cuando Jesús está en la casa, Eu posso assistir puedo ver ou eu posso me o prostrar puedo prostrarme diante do Rei ante el Rey de toda honra, de toda honra, de toda glória, de toda gloria, diante do menino que ante nasceu, el niño que nació, do filho que se nos deu. del hijo que nos fue O dado. governo está sobre os seus El ombros. gobierno está sobre sus E o hombros. seu nome Y su nombre é maravilhoso. es maravilloso. Conselheiro, Consejero, Deus forte, Dios fuerte, Pai da eternidade, Padre eterno, Príncipe da paz, Príncipe de paz. Jesus, Jesús, Jesus, Jesús, Jesus, Jesús, Jesus, Jesús, Jesus, Jesús, Jesus, Jesús, Jesus. Jesús. Exaltamos o teu nome. Exaltamos tu nombre. Se essa noite Si esta noche você quer beijar o filho, quieres besar al hijo, saia do seu lugar e se ajoelhe aqui no sal altar. de tu lugar y arrodíllate aquí en el Esta altar. noite Esta noche É uma noite de rendição, es una noche de rendición, é uma noite de sobriedade, una noche de sobriedad, é uma noite onde nós una noche donde nosotros falaremos: Jesus, hablaremos: Jesús, amamos os teus feitos, amamos tus obras, mas queremos te beijar esta pero noite. queremos besarte esta noche. Nós não queremos apenas um No mover, queremos simplemente el mover, nós queremos te ver, queremos Jesus. verte, Jesús. Queremos te tocar, Queremos Jesus. tocarte, Jesús. Queremos te abraçar, Queremos Jesus. abrazarte, Jesús. Queremos te amar muito. Queremos amarte Senhor mucho. Jesus, Señor Jesús. Nós queremos te amar muito. Queremos amarte mucho. Traigo mi perfume, hoy te quiero ungir. Traigo mi
y beso tus pies delante de todos. No importa lo que pensarán de mí, y beso tus pies delante de todos. Yo solo quiero verte sonreír. Não espere! No esperes. Não espere! No esperes. A próxima onda La próxima ola já começou! ya comenzó. Já começou! Ya comenzó. Una unción de liberación caerá sobre tu cuerpo, caerá sobre tu mente, caerá sobre tu corazón.